Eu, durante algum tempo, me dediquei a estudar o assunto da liderança e nesse contexto, acabei dedicando algum tempo para conhecer e analisar a liderança no contexto da Bíblia e do Espírito de Profecia. Como ele disse, estudei todos os conceitos teóricos. Hoje a liderança está na moda, não é? Todo mundo, de alguma maneira ou de alguma forma, gosta de dar ou escrever ou falar sobre liderança. E nesse terreno, além de ter boa teoria, ter boa literatura, nós temos também muitos palpites, muita gente palpitando sobre liderança, muita gente dizendo coisas a respeito de liderança. São conceitos particulares, pessoais, customizados para cada um do seu jeito. Mas o que é de fato liderança? O que é liderança de verdade? Antes e acima de tudo, eu quero dizer para vocês que existem mais de 7.000 definições diferentes de liderança. 7.000. O momento de chegar ao consenso sobre o assunto está muito longe de acontecer. Cada pessoa que escreve acrescenta alguma nova ideia, repete as antigas com uma nova roupagem, cada um acha, pensa e imagina de uma forma diferente. Mas, na verdade, a liderança não dá para ser resumida em poucas palavras, com poucas ideias. A gente precisa ter alguma coisa a mais, a gente tem que aprofundar o estudo. E eu quero falar hoje para vocês sobre aquele que eu considero o maior especialista em liderança de toda a história do mundo. Esse sujeito aí, esse sujeito chamado Jetro, sacerdote de Midian. Você já leu essa história algumas vezes, não é? Quem era Jetro? Jetro era o sogro de Moisés. E você vai dizer assim, mas a gente vai encontrar na Bíblia alguma coisa sobre liderança? Sim, nós vamos encontrar. Não a liderança formal, não a liderança teórica, não vamos encontrar, aliás, a palavra liderança uma única vez na Bíblia. A palavra não está lá. A palavra líder, a palavra liderança. E mesmo a palavra administração, ela aparece só 3 vezes na Bíblia, e todas essas vezes estão lá em Lucas 16, 2-4. Administrador também aparece 5 vezes, mas das 5 vezes, 13 estão lá em Lucas 16. Acontece mais vezes, mas nenhuma vez a gente entende o que significa o termo liderança. Mas o maior tratado de liderança que nós encontramos na história do mundo está aqui, no livro de Êxodo. Está ali. Êxodo 18, lá está o maior tratado de liderança que já se escreveu no mundo. Vocês conhecem o contexto. Moisés estava se dirigindo da terra de Midian de volta para o Egito para resgatar o povo de Israel. No meio do caminho, ele descobriu que ele tinha que deixar a esposa e os filhos para trás. Ele percebeu que Zípora, uma mulher sensível, uma mulher delicada, não conseguiria viver os momentos de tensão que ele estava para enfrentar. Muitas vezes a liderança ela é solitária. A liderança solitária, você não pode contar com as pessoas mais próximas, você não pode contar com... E era o caso de Moisés. Ele foi até o Egito, vocês conhecem toda a história, as 10 pragas, a travessia do Mar Vermelho, como ele fez brotar água no deserto. E, finalmente, alguém avisou para Jetro, Moisés está voltando, e Jetro tomou a sua filha e os seus netos e foi se encontrar com Moisés. Eles se encontraram naquela noite, Moisés descreveu a forma extraordinária como Deus libertou o povo, e no final diz que Jetro saiu com Moisés e eles foram adorar. Foi o dia da conversão de Jetro. Na manhã seguinte, Jetro levantou e quando ele chegou para fora da sua tenda, ele teve uma visão aterradora. Lá estava Moisés, um ancião de 80 anos,
sob o sol de 60 graus do deserto, sentado, e uma fila que faria inveja à mais longa fila do INSS, a mais longa fila de desempregados que você pode ver. Estavam lá eles todos, um por um, querendo conversar com Moisés. E eu não vou passar o texto palavra por palavra, os irmãos conhecem, quem quiser abrir a Bíblia pode olhar. O fato é que era uma situação extremamente interessante. E aí, Jetro foi conversar com Moisés. E ele começou a perguntar: o que você anda fazendo aí, Moisés? Eu não entendi muito bem esse negócio. Isso aí é um tipo de ritual que a tua igreja serve? Isso é algum tipo de coisa que vocês fazem aí? O que é isso? Vejam só, Jetro, o velhinho, recém-convertido, fazendo perguntas. E quando Moisés explicou para ele o que estava acontecendo, ele falou uma coisa muito interessante, que a gente tinha que prestar muita atenção. O que foi que Jetro disse? Ali está a frase. Eu estou apanhando desse negócio, mas aquela frase é importante. Tu só não o podes fazer. Qual é a primeira mensagem que Jetro deu? Liderança não significa ser o super-homem. Não significa aquele indivíduo que salva o mundo sozinho. Não quer aquele indivíduo que salva o dia, porque ele é o cara. Não. Liderança significa, em primeiro lugar, reconhecer que esta obra não é obra de uma pessoa só. Não existe esse super-homem. Tu não pode fazer essa obra sozinho, Moisés. Eu estou vendo a tua situação, e eu estou vendo que você e esse povo vão morrer no deserto se tu não aprender isto. Não dá para fazer isso sozinho. O fato é que a primeira coisa que Jetro fez foi isso. Ele primeiro perguntou. A gente é muito rápido em tomar, eu vou falar mais um pouquinho a respeito disso daqui a pouco. A gente é muito rápido para tirar conclusões. A gente é muito rápido para fazer aquilo que nós imaginamos que esteja acontecendo. A gente vê e já define, já faz um conceito. E aí está dizendo, não, o tolo imagina, mas o sábio pergunta primeiro. E foi isso que Jetro fez. Em primeiro lugar, ele perguntou, ele queria saber o que estava acontecendo. Em segundo lugar, ao dar o seu conselho, ele disse claramente: olha, eu não sou o dono da verdade. Eu não sou o dono da verdade, mas na minha opinião, eu acho que você deve fazer diferente. Você consulta a Deus, você conversa com Deus, você reflete, você faça toda a sua análise, e depois, se você achar a minha ideia boa, por favor, faça isso que é melhor. Faça isso que é melhor. Outra coisa que Jetro disse claramente: esse é o teu trabalho. Você que tem que fazer. Eu não estou interessado em ocupar a sua função. Não estou interessado em sentar na sua cadeira. Eu só estou dizendo que você pode fazer isso de uma forma melhor. E agora uma coisa interessante. Imagine a situação de Moisés. Tem aí o primeiro entrave. Jetro era o que de Moisés? Eu já estou na fase em que eu sou o sogro, mas eu tive a fase em que eu tinha sogro. Quantos de vocês acham que conselho de sogro é bom? Olha, alguns se atreveram. Diz que conselho de sogra ainda é pior, não é? É pior. Sogra é chamado de tudo quanto é coisa, né? É a cascavela, a jararaca, que mais? A velha, né? Bom, eu quero dizer para vocês que esse tipo de sogra eu não conheci. Porque até o fim da vida delas, minhas filhas perguntavam para minha esposa: quem gosta mais do pai, é você ou é a avó? Eles perguntavam para ela.
porque a minha sogra gostava de mim, podem acreditar. E Jetro era o sogro, então já havia uma barreira aí, é o sogro. E Moisés quem era? Moisés estudou nas melhores escolas do mundo, ele era formado na escola do Egito, a universidade que tinha o conceito de Harvard, né? Oxford, as grandes universidades do mundo. Não é só isso, Moisés tinha sido educado desde criança pela sua mãe, ele conhecia todos os princípios, conhecia tudo o que havia. O fato é que Moisés era, segundo a descrição da senhora White, a pessoa mais preparada do mundo. Ele havia se tornado a pessoa com a melhor formação que você podia imaginar. Melhor escola do mundo, melhor exército do mundo, tudo isso ele era. E ele podia ter dito: escuta aqui, seu velhote, até ontem à noite você nem sabia o que estava acontecendo. Você veio aqui, eu te contei tudo. Você foi dormir, agora de manhã você vai ficar dando palpite no meu trabalho? O que vocês acham disso? Não sei vocês, mas eu acho que era isso que eu ia dizer. Não acham? O que você espera de uma pessoa que não tem a menor experiência, não sabe nada do meu trabalho, e ela agora vai dizer assim: olha, está tudo errado. Mas o que é que Moisés tinha? Moisés havia aprendido. Ele havia aprendido, Deus mandou ele para o deserto 40 anos para mostrar para ele que tudo aquilo que ele havia adquirido ao longo da sua vida não era nada. Ele tinha que aprender a servir. Palavras da senhora White: se você quiser ser líder, antes disso você tem que aprender a se submeter à liderança. Você tem que aprender a se inclinar. E Moisés, que era aquele indivíduo, filho da filha do faraó, nunca havia passado a própria roupa, havia quem desse banho nele, quem preparasse a sua casa, quem preparasse a sua... Enfim, ele nunca havia feito nada na vida. Todo mundo abria a porta para ele entrar no carro. Esse Moisés estava lá, ouvindo o conselho do velhinho e entendendo isso aí, que muitas vezes a gente tem que começar por baixo, muitas vezes não, deveria ser sempre, não é? Você começa lá embaixo, você começa nas tarefas mais humildes, mais simples, e quando você faz essa tarefa de uma forma tão cuidadosa, tão bem feita, com tanto carinho e dedicação, alguém vai confiar para você alguma coisa maior. E às vezes você está lá fazendo aquela coisa maior, alguém vai dizer para você: volta, vamos começar de novo, vamos fazer outra vez. E aí Jetro disse para Moisés, e a gente nunca começa por aí, né? A gente gosta muito de falar, capitães de 10, capitães de 50, capitães de 1000, tá? Nós pensamos nisso. Mas esse foi a parte final do conselho, foi a parte terminal, aquilo já era depois de todo o processo começa aqui, 18, verso 20. É por aí que começa o conselho de Jetro, aí que ele começa a ensinar a liderar. Olha o que você tem que fazer: ensinar-lhe os estatutos e as leis, mostrar o caminho que deve andar e a obra que devem fazer. O que significa ensinar os estatutos e as leis? Em primeiro lugar, Moisés deveria ensinar ao povo o que eles estavam fazendo ali, quais eram os princípios vitais, como é que as coisas funcionavam, porque aquele povo havia vivido muito tempo longe de tudo isso. Você acha que é por acaso que você chega lá em Êxodo 20, o que tem em Êxodo 20? Os 10 mandamentos. Depois do Êxodo 20, o que começa a descrição do quê? Da lei civil. Como é que eles deviam praticar os 10 mandamentos da sua comunidade? Quando morre um boi, quando uma pessoa fica doente, havia todo um ritual, toda uma descrição de como as coisas aconteciam, o estatuto do povo de Israel. Depois, em Levítico, ele ensina o quê? O
que você deve comer, o que você não pode comer, como é que eles deviam fazer o culto, como é que funcionava, enfim. Depois de Êxodo 18, nós temos o resto de Êxodo e todo o livro de Levítico descrevendo isso aí que Jetro havia aconselhado. Em primeiro lugar, você tem que ensinar o povo. Em primeiro lugar, ensinar o povo. A primeira coisa a fazer é ensinar. E aí nós definimos também quais são nossos valores, daquilo que nós acreditamos. O pastor Tonasso falou de valores há pouco, não é? Valores, o que são valores? Como sabemos o que é um valor? Uma coisa interessante, aqui está uma descrição de uma moça que tinha valores. Rafaela Fico. Ela ganhou o Big Brother na TV italiana em 2008. E ela disse que ela era virgem e devota e rezava todas as noites. Era uma moça virtuosa, não era? O que vocês acham? Era uma moça de valores ou não era? Era ou não era? O que aconteceu depois? A Rafaela abriu um leilão e quem desse a ela 2.600.000 euros ganharia o direito de passar a primeira noite com ela. Mas elas são 2.600.000. É uma moça de valor? Não. Qualquer pessoa que tem preço não tem nenhum valor. Qualquer pessoa que tem preço não tem nenhum valor. E a verdade é essa, então, que Moisés deveria ensinar ao povo, recordar ao povo, na verdade, porque até então a tradição era oral, não é? Quantos livros da Bíblia haviam quando Moisés fez isso aí? Quantos? Provavelmente o livro de Jó já estava escrito, né? Provavelmente. Mas era uma poesia, não havia nenhum livro. O pai ensinava para o filho ensinava para o neto, e assim ia. E quando eles viviam no Egito, na escravidão, muitos pais deixaram de ensinar os filhos. E eles já não tinham mais a menor noção de como as coisas eram. E o fato é que Moisés teve que ensinar isso tudo outra vez. Por isso que tem essa confusão, diz, não, os 10 mandamentos, aqui tudo é para os judeus, para os judeus, para os judeus. Não, Moisés não estava ensinando nada de novo. Moisés não estava ensinando nada de novo. Os 10 mandamentos eram conhecidos, já haviam, já existiam. Os princípios de convivência já existiam. Já existia a lei de saúde, que dizia o que podia comer e o que não podia comer, já existia. Moisés precisava voltar e ensinar outra vez. Lembre-se disso. Você precisa ensinar outra vez. A igreja esquece. A igreja se afasta daquilo que ela acredita. A igreja, às vezes, começa a relegar a segundo plano. Você tem que ensinar, ensinar, ensinar e ensinar. Bom, qual era o segundo passo? Mostrar o caminho que deve andar. Mostrar o caminho que deve andar. Por quê? 1 milhão de pessoas andando no deserto. Se eles começassem de manhã e dissessem assim, olha, eu vou andar para o norte. Não, acho melhor ideia ir para o sul. Eu estou pensando em ir para não sei aonde. Cada um escolhesse o seu próprio caminho. Para aonde eles chegariam? A lugar nenhum. Não chegaria a lugar nenhum. Alguém tinha que indicar o caminho. Esta é a tarefa do líder. Essa é a tarefa de indicar o caminho, indicar o rumo, para onde é que nós vamos, onde é que nós queremos chegar. Como nós vamos percorrer esse caminho, de que jeito é? Isso é uma pesquisa feita da revista Exame, não é feita na igreja. 43% das pessoas que trabalhavam ou que trabalham em empresas, elas não sabem aonde a empresa quer chegar, nem de onde ela quer sair. Eles não têm a mínima ideia. Eles não sabem o que estão fazendo, por que estão fazendo, onde chegar. Não sei quem eu sou, não sei onde eu estou e não sei para onde eu vou. E aí diz o provérbio antigo, se você caça 2 coelhos, ambos escaparão. Vou acrescentar mais, se você caçar 2 tartarugas, as 2 vão escapar. Veja como é que Paulo menciona
Como é que ele fala dele? Ele diz o quê? Uma coisa eu faço. Por isso que dizem que a palavra prioridade não deveria ter plural. Não devia ter plural. Você não tem prioridades. Porque prior, o que é a palavra prior? Aquilo que vem antes de tudo. Se vem antes de tudo, não pode haver mais de uma. E aí que nós nos perdemos muitas vezes, não é? Nós enchemos a nossa agenda de coisas periféricas e perdemos a nossa noção do objetivo central. Isso é liderança. Uma coisa eu faço, eu tenho foco, eu tenho uma direção, eu sei exatamente o que eu quero. Se você multiplica as suas prioridades, o que acontece? Você se perde, você não consegue chegar lá. E veja como Deus colocou essa questão muito claramente. Deus disse assim para Moisés: vai lá e fala para o pessoal. Portanto, dize aos filhos de Israel, fala para eles: eu sou Deus, eu sou Deus. Eu vou tirar vocês debaixo das cargas dos egípcios. Vou livrar-vos da servidão, vou resgatar, vou entrosar na terra que dei a Abraão. E no final ele assinou: eu sou Jeová. Qual era a mensagem clara de Deus para o povo? Vocês vão sair daqui e vão para um novo lugar. Esse é o nosso objetivo, é para lá que nós vamos. E nós devemos ter essa compreensão também, não é? Que um dia é a eternidade em miniatura. Você não consegue atingir um grande objetivo num único dia, não dá. Não dá. As coisas não acontecem assim rapidamente. Você precisa concentrar a sua atenção o tempo inteiro. É este o meu objetivo, é para lá que eu vou, é isso que eu quero. E cada dia eu tenho que dar um passo nessa direção. Porque se, como dizia, Winston Churchill, se você está caminhando e parar para brigar com cada cachorro que late no caminho, você não vai chegar no seu destino. Você tem que ter essa visão, essa percepção, concentrar a sua energia naquilo que você deseja. E a visão deve ser esta, de que nós não estamos preocupados com aquilo que é aparente, aquilo que dá. Nós temos alguma coisa por detrás disso que nós construímos por debaixo. Finalmente, qual era o terceiro conselho de Jetro? Você deve mostrar a obra que devem fazer. Isso se chama de treinamento. Você ensinar as pessoas a fazer o que deve ser feito. A senhora White diz assim: muitos teriam boa vontade de trabalhar, mas alguém tem que ensinar a começar. Tem que ser instruídos, tem que ser animados. Mas olha a terceira parte da frase da senhora White: não deve haver só ensino, mas deve haver o quê? Trabalho real. A gente pega um PowerPoint e diz para os irmãos assim: tem que fazer isso, 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 isso. E nós achamos que eles estão sabendo o que devem fazer. Agora todo mundo sabe, então vamos trabalhar. Sabem mesmo? Não. O ensino, o treinamento é muito mais do que isso. Muito mais do que isso, né? O pastor Tonás falou, as pessoas ouvem com os olhos. Ouvem com os olhos. Então, falar, expor, resolve muito pouco. Não, como é que eu ensino? Eu faço e você vê como é que eu estou fazendo. Depois, vamos fazer de novo. Agora eu faço e você vai me ajudando. Muito bem. Agora vamos trocar. Você faz e eu te ajudo. E agora você faz e eu observo. Agora, aprendeu ou não aprendeu? Diz que a sorte favorece as mãos diligentes e mentes preparadas. E quanto mais eu me preparo, mais sorte eu tenho. É provável que quando você estiver cansado de ensinar, é aí que o pessoal está começando. Já ouviu uma mãe dizendo assim para o filho: eu já te falei 1000 vezes. A gente diz que é hipérbole, né? Não, exagero. Não. A criança aprende quando você repete para ela em torno de 800 a 900 vezes alguma coisa. Aí que ela aprende. Por que a mãe tem que repetir 1000 vezes?
porque é só assim que ela aprende. Da mesma maneira, quando é que alguém está aprendendo comigo? Depois que eu repetir muitas, muitas e muitas vezes. A Bíblia não é o livro das repetições? Não é o livro das repetições? Não tem um monte de conceitos na Bíblia repetido aqui, ali, ali, ali. Você está lendo a senhora White, você não, mas eu já li em algum lugar esse negócio aí. Você acha que já leu? Não, você não acha, você leu. Porque o Espírito de Profecia também está cheio de quê? Repetições. E é importante isso, que você entenda que quando você está cansado de ensinar, eles estão mal e mal começando a aprender. Não é fácil assim. E aí vem mais essa expressão. E você nunca chega no dia em que você diz assim, eu já sei tudo, eu já aprendi tudo, eu não tenho que mais estudar. Não, o conhecimento continua quanto tempo? Por toda a vida, por toda a vida. Quando é que você morre? Quando você para de aprender. Leva um tempinho para enterrar a gente, mas quando a gente para de aprender, é o momento que você morre. Fica mais 1, 2, 3, 4, 5 anos, mas você já está morto. O fato é que nós temos que entender isso, que uma pessoa, ela consegue ao longo de um dia aprender em torno de 7 a 11 coisas novas. Esse é o normal. Você não consegue aprender mais do que isso. Por isso que as escolas, não adianta você dizer assim, não, a escola tem que ter mais horas, tem que ficar mais tempo na escola. Não, não adianta. Existe um limite. Um limite. Chega um momento que você não aprende mais nada, você fica saturado. E mais do que isso, para você aprender o que você está fazendo, você precisa fazer o que mais? Repetir de 25 a 50 vezes antes de você aprender. Completamente. Aprender completamente. E além disso, depois que você aprendeu, no momento que você terminou de aprender, 80% você ainda lembra. 2 semanas depois você já esqueceu a metade. E um mês depois você só sabe mais 10%. É assim que funciona. Assim que funciona a nossa cabeça. Então, aprender e praticar. Isto é liderança. Mas uma coisa importante que a gente tem que também ter em mente é que uma pessoa não aprende aquilo que não tem vontade de aprender. Não aprende. O acontece com os nossos filhos quando vão à escola. Se ele quer aprender, ele aprende. Se ele não quiser aprender, ele estuda para a prova, depois que a prova acabou. Já era, não é? Já era. Então, o que nós temos que trabalhar, e aí que entra uma coisa importante da liderança, chamada a motivação. A motivação. Você tem que despertar na pessoa a vontade de aprender, senão... E agora eu vou para uma fase seguinte. Fase seguinte. E essa fase se chama comunicar. Liderança é, acima de tudo, influência. Já ouviram essa frase? Liderança é, acima de tudo, influência. E influência significa que você deve saber comunicar. E olha como é que as coisas acontecem. Veja esse texto aqui. Então Moisés, vingando a injustiça, matou o egípcio. Moisés esperava que seus irmãos entenderiam que tinha sido mandado por Deus para socorrer todos eles, porém não. Numa outra tradução diz que Moisés supôs. Eu disse que eu ia voltar nisso, não é? Supôs. O que Moisés achou? Eu vou matar o egípcio e todo mundo vai entender que eu vim aqui para salvar eles. Ele supôs, ele imaginou, ele pensou. Ele estava entendendo? Alguém tinha entendido? Foi aí que começaram os problemas de Moisés, não foi? Depois ele teve uma nova circunstância, e nessa nova circunstância, ele novamente estava intervindo numa briga, e alguém disse para ele assim, o que você vai fazer comigo? Vai me matar e enterrar, como fez com o egípcio? Se Moisés matou e enterrou o egípcio, ninguém sabia que ele havia matado enterrado. É verdade? Tinha uma pessoa que sabia. Quem sabia?
Hã? O escravo que ele libertou das garras do egípcio, não é isso? O único cara que sabia que ele ia matar os egípcios é o sujeito que ele salvou. Quem foi o sujeito que falou para Moisés, vai me matar que nem o egípcio? Quem foi que falou para ele? Quem vocês acham que falou para ele? O próprio hebreu que ele livrou. Quando você não se comunica, aquele cara que você mais ajuda é o primeiro a criar problema. Não é assim? Aquele sujeito a quem você salvou a vida, ajudou, fez tudo que você podia por ele, esse sujeito vai botar o dedo na cara e vai dizer para você. Foi o que aconteceu. Moisés, o que ele fez? Ele supôs, ele imaginou, não, eu estou fazendo, todo mundo sabe o que eu estou fazendo, eu não preciso explicar, todo mundo sabe. Não. Quando nós temos a nossa forma de suposição, a gente só cria encrenca. Vejam como é que foi a comunicação de Deus. Como Deus se combinou com o povo. Houve todo um preparativo. O que ele disse para o povo? Muito bem, eu vou ter uma reunião com vocês todos, quero todos juntos comigo, e o que eu vou falar com vocês é importante, é muito importante. Em primeiro lugar, o que ele disse para o povo? Olha, todo mundo vai se santificar. Claro, santificar é uma palavra que significava separar, vocês conhecem tudo isso, não precisa explicar. Mas naquela circunstância, santificar significava principalmente o quê? Todo mundo tinha que tomar banho e se arrumar. Não é assim? Não era a primeira coisa que a pessoa fazia para santificar, o que ele fazia? Ele se lavava. Ele ia juntar aquela multidão, e essa multidão tinha que estar preparada. Então, eu estava dizendo para eles, olha, reunião, vamos ter uma reunião. Como é que vocês vão para a reunião? Todo mundo de banho tomado, bem arrumadinho, na estica, esta é a reunião. Em segundo lugar, o que ele fez? Marcou limites. O que ele disse para o povo? Onde é que vai ser? Onde é que vai ser a reunião? Parece bobagem, não parece? Não. Deus estava dizendo, olha, como é que você vai se vestir? Onde vai ser? Eu estou avisando com bastante antecedência. Aí o povo estava reunido. Aí quando o povo estava reunido, o que Deus fez? Criou uma nuvem escura, espessa, trovões e relâmpagos, o monte fumegava, tremia. Foi uma apresentação impressionante, impressionante, porque Deus queria falar para eles alguma coisa que eles não deviam esquecer nunca mais, nunca mais, nunca mais. Deus estava deixando muito claro. Por que acontecem os grandes problemas? Porque a gente não sabe se comunicar. A gente não sabe como conversar, a gente não sabe como expor ideias, e não sabe da relevância. Eu cheguei um pouco mais tarde, eu não sabia que o caminho aqui estava fechado e eu ia ter que dar uma volta para chegar aqui, por isso eu não peguei o começo da fala do pastor Tonás, mas eu imagino que ele deve ter dito isso, que a gente gasta muito tempo com bobagem e não fala aquilo que é importante. Né? A gente discute um tempão, onde é que vai botar a torneira do banheiro, discute um tempão como é que vai ser o piso da igreja, discute um tempão como é que nós vamos fazer isso e aquilo, e a gente não fala do que é o principal. Não fala do que é o principal, a gente deixa aquilo para falar assim num instantinho qualquer. E também nós não escolhemos como dar relevância. A gente vai inaugurar a igreja, faz festa, faz um programa bonito, faz dança, mas quando a gente vai lançar o programa da igreja para o ano, o que a gente faz? Um encontro chato, maçante, em que o pastor e o ancião ficam explicando, e a gente não aproveita. Por quê? Porque a gente não deu para aquele momento o impacto que deveria dar. Quando Deus foi ensinar os princípios que governam o seu reino, o que ele fez? Ele fez uma reunião marcante. Agora, o que é a palavra comunicar?
Comunicar significa isso, tornar comum, ligar, unir, fazer uma relação. Significa dar e receber informações, ouvir, compreender. Mas nós pensamos que comunicação é isso aí, falar, ouvir, ler, escrever. A gente acha isso, né? Eu estou falando, estou me comunicando. Será que estou? Eu estou ouvindo, estou me comunicando. Será que eu estou? Estou lendo, estou me comunicando? A comunicação, ela só existe quando você expressa seus sentimentos, transmite as suas emoções, você reforça ideias, você estabelece contato. Porque senão você está falando, e o outro está ouvindo, e ele está filtrando o que é importante e o que não é. Ah, de novo, vem o irmão com aquela mesma história de sempre, deixa para lá. Ixi, isso aí o pastor já falou trocentas vezes. Quando nós comunicamos, nós damos ênfase, nós estabelecemos, nós reforçamos o que é importante. Isso é comunicação. Damos a oportunidade para quem está falando comigo de reagir, de dizer o que pensa também, de estabelecer, enfim, um vínculo. Vou mostrar uma coisa que acontece na comunicação. Eu fiz um desenho aí que eu chamo de universo masculino. Está certo esse universo masculino? O universo masculino é quadradinho. O pastor Cláudio Duarte disse que o homem é uma cabeça cheia de caixinhas, está certo. Nosso universo masculino ele é quadradinho, lisinho. Nós temos ideias muito claras sobre as coisas, somos racionais e tudo mais. É assim o nosso universo. Como é que é o universo feminino? O universo feminino é cheio de emoções, cheio de coisas diferentes, a gente fala, não é? Eu não entendo a minha mulher. Não consigo compreender. Bom, em primeiro lugar, onde é que está escrito na Bíblia que o homem deve entender a mulher? Vocês viram em algum lugar um verso que diz assim: maridos, compreendei vossas mulheres? Não, a Bíblia diz: marido, amai vossas mulheres, porque compreender vocês não vão conseguir. Mas a mulher é assim, cheia de sentimentos, cheia de reações. Eu não posso falar mal de mulher, eu só tenho mulher e 3 filhas. Eu sou o homem das 4 mulheres. Se ela souber o que eu estou falando isso aqui agora, eu vou apanhar hoje ainda. Mas o universo feminino é assim, o universo da sensibilidade. Como é que nós reagimos, nós os homens? Nós achamos que só existe o quadrado. Aquilo que está fora do quadrado, nós não sabemos, a gente acha que aquilo não existe. Não existe. Nós nos damos bem enquanto a mulher está dentro do quadradinho lá. Se ela está dentro do quadradinho, né, naquele lugar, isso aí eu entendo. Agora, aquele negócio que a mulher faz e que está fora do meu quadrado, isso, que coisa estranha, não é? Lá vem ela de novo com essa história. Não. O homem faz isso. Ele inclui aquilo que ele pensa e exclui aquilo que a mulher pensa e age e sente. Por outro lado, quando você está agindo fora do espaço em que a mulher compreende, ela diz assim: lá vem ela. Ela não me entende. Você não compreendeu. Um dia eu ouvi um marido dizendo assim: minha mulher não entende nada. Por quê? Porque aquela parte que eu penso que está fora do quadrado, do espaço dela, ela não entende isso em mim. Como é que a mulher olha? A mulher olha assim, né? Olha assim, aquilo que está dentro do universo do coração dela, do homem, ela entende bem. Aquela parte do quadradinho que ficou fora, ela diz: você é insensível, você não pensa em mim, né? Já faz um tempo que você não disse que me ama, mas você sabe que eu te amo, mulher, mas você não fala. Por outro lado, quando ela está naquela faixa que está fora do quadrado, ela também fica julgando, né? Como é que nós podemos conviver bem? Eu adoro quando alguém diz assim: a gente vai se separar por incompatibilidade de gênios. Incompatibilidade de gênios é o nome que se chama a relação entre homem e mulher. Se o homem e mulher fossem incompatíveis, qual é o segredo do amor? É aprender a conviver com a incompatibilidade.
Você quer uma pessoa que pensa como você? Casa com um homem. Eu não compreendi do que vocês estão rindo. Agora, quando a gente pensa assim e compreende que a diferença, ao invés de diminuir o seu espaço de comunicação, ele aumenta. Quando você consegue somar as duas coisas, a mulher diz assim: eu não entendo porque você pensa assim, você acha aqui, mas eu respeito o teu jeito de dizer desculpa, eu apertei muito cedo. Quando o homem compreende que a mulher agiu diferente, ele diz assim: não, eu não consigo entender porque você faz assim, mas eu respeito, eu aceito, é o seu jeito de ser, é o seu modo de ser, é o seu modo de agir. Quando eu compreendo que a pessoa tem direito de pensar diferente de mim, que a pessoa pode ter reações diferentes de mim, as pessoas fazem coisas diferentes de mim. Eu estou indo para o caso mais extremo, não é? Que é a comparação entre homem e mulher, né? Porque quando você diz assim que a mulher é fisicamente diferente do homem, você está dizendo, não, a mulher é diferente do homem. Mas se você comparar do ponto de vista psicológico, você vai ver o quanto a mulher é diferente do homem. Se a gente olhar essas duas coisas, você acha, não, acho que fisicamente até a gente é bem parecido. A gente é diferente mesmo como? Na forma de pensar. Mas no universo da igreja, como é que você tem? Pessoas que pensam diferente, concepções diferentes, visões diferentes, maneiras diferentes de enxergar. Eu não estou falando de princípios, eu não estou falando de doutrina, eu estou falando de liderança. Por que é que necessariamente uma coisa tem que excluir a outra? Por quê? Aí, de vez em quando, eu escuto alguém promovendo primeiros grupos. Agora, irmãos, acabou o evangelismo público, irmãos. Agora acabou não sei o quê. Não, não acabou. Um método de trabalho não mata o outro. Agora, porque eu gosto de pequeno grupo, você gosta de evangelismo público, por que é que nós dois vamos brigar? Por que é que eu vou dizer para você, olha, o seu jeito está errado, o meu está certo? Não, as formas diferentes de pensar sobre assuntos que dizem respeito ao trabalho da igreja, as formas diferentes de pensar não diminui, ela acrescenta. Se eu trabalho com uma pessoa que pensa exatamente o mesmo que eu penso, um dos dois está sobrando, é desnecessário. Eu não preciso ter mais gente pensando como eu. Eu não preciso de mais gente que faz bem o que eu faço. Eu preciso de gente que saiba fazer aquilo que eu não sei fazer. Eu preciso de gente que faça as coisas que eu não consigo fazer. E aí você torna a sua igreja mais rica, mais completa. Isso é liderança. Isso é liderança. Lidar com as diferenças com sabedoria. Lidar com as diferenças com sabedoria. Agora, todos vão para cada um para o seu canto? Não, todos andando na mesma direção. Um caminha de um jeito, outro caminha do outro faz uma coisa, faz outra coisa, mas todos estão indo na mesma direção. Sem comunicação, isso não acontece. Vou contar uma historinha que eu gosto de contar. Dia desses, um sujeito chega numa alfaiataria, no tempo que ainda havia alfaiataria, né? Hoje a gente compra roupa pronta, mas havia alfaiataria, não é? E ele havia comprado um paletó novo, e esse paletó ele estava um pouquinho longo. Lá na metade da mão, a gente diz assim, ele pegou um paletó de um defunto que era maior, né? E esse sujeito precisava muito que esse paletó fosse arrumado. Ele chegou na alfaiataria e falou, eu estou com esse paletó e eu preciso cortar 10 centímetros da manga. E o alfaiate falou, senhor, passo para o senhor para a próxima terça-feira. Eu falei, não, o senhor não está me entendendo. Amanhã de manhã eu preciso desse paletó, vou para um lugar, eu preciso desse paletó, preciso levar isso aqui da manhã de manhã. Ah, mas a alfaiataria vai fechar em 5 minutos.
E eu não posso fazer o seu paletó. Por favor, ajuda, colabora, papapá. Tá bom, diz ele, amanhã eu venho 1 hora mais cedo e eu vou fazer o seu paletó. Pendurou o paletó, hora de fechar a alfaiataria, foram embora. Um dos funcionários estava indo para uma lanchonete onde ele se encontrar com a namorada. Quando ele chegou na lanchonete, um WhatsApp. Bem, desculpa, houve um imprevisto, tal, eu não vou poder ir hoje, vai ter que ficar para amanhã, tal. Chateado o funcionário, pensou, o que eu vou fazer agora? Era o meu programa de hoje à noite. Vou dar uma força para o patrão. Tinha a chave da alfaiataria, abriu a alfaiataria, pegou o paletó, cortou 10 centímetros, fez a barra direitinho, voltou para casa. Ele era um escoteiro, no sábado ele podia dizer na igreja, uma pessoa socorrida. E o paletó voltou para o lugar. Enquanto isso, o segundo, um homem casado, família constituída, chegou em casa, a mulher trabalhava fora, vocês sabem, mulher trabalha fora de noite, ela lava a roupa, lava a louça, faz jantar. Não, aqui não tem nenhuma mulher que tenha esse problema, né? Eu estou falando de algum assunto meio utópico, desculpe, não vou falar no assunto que vocês não conhecem. E ele ficou lá olhando televisão, né? Mudando de canal, não tinha nada interessante. E aí, daqui a pouco ele botou num canal, agora interrompemos a programação normal para o horário político, partidário, gratuito. Cara, ele falou, o que eu vou fazer? Já sei, mulher, eu tenho um negócio lá na alfaiataria, eu vou lá fazer um serviço e já volto. Foi para a alfaiataria, abriu a porta, entrou, cortou 10 centímetros do paletó, fez a bainha, botou de volta e foi para casa feliz. Dia seguinte, às 7 da manhã, o alfaiate, um homem correto, honesto, que cumpriu o que prometia. Às 7 da manhã, 1 hora antes de abrir a alfaiataria, que abriria às 8, ele foi lá, tomou o paletó, cortou 10 centímetros da manga, fez a barra, bem feitinho, e às 8 da manhã o cliente chegou e levou um lindo paletó com manga 3/4. O que vocês acham? Eram 3 pessoas boas, esses 3? O alfaiate era um homem de palavra, um homem correto? Os funcionários estavam motivados, queriam ajudar o patrão? Eles fizeram uma coisa boa ou não fizeram? E o resultado qual foi? Tem um monte de gente bem intencionada fazendo o que deve ser feito e o resultado é um desastre. Um desastre. Então, eu diria para vocês, o que faltou para aqueles 3 homens? O que faltou? Comunicação, coordenação. Eles não tinham se articulado, não tinham combinado, não tinham pensado. Estão dizendo que eu tenho 40 minutos a partir de agora. Meu óculos está um pouquinho sujo, mas acho que é isso que eu estou vendo ali. O que acontece é isso. Em primeiro lugar, tem um momento adequado. Tem um momento adequado. O momento certo de você se comunicar. O momento certo das coisas acontecerem. Se você se comunicar da forma errada, no momento errado, qual é o resultado? A mesma coisa que não se comunicar. Desculpe. Em segundo lugar, uma coisa importante na comunicação. O jeito como você diz. Tem algum descendente de alemão aqui? Alguém que sabe alemão? Não sabe? Quando o alemão fala para a mulher dele assim, o que você acha que ele está dizendo? Alguém dá um palpite? Quando o marido diz assim para a mulher desse jeito, o que ele está dizendo, você sabe? Eu te amo, querida. É verdade, em alemão significa eu te amo. Mas o alemão fala desse jeito. Fala desse jeito. Por quê que está errado nessa comunicação?
porque o que ele diz não condiz com o modo como ele diz. O italiano fala assim, bate a mão e grita alto. E você pensa, ele está arrumando uma hora encrenca? Não, ele está só conversando. E o fato é esse, que nós muitas vezes, com o nosso modo de falar, com o nosso modo de dizer as coisas, nós transmitimos uma mensagem diferente do conteúdo. E sabe o que a pessoa presta atenção? Ele não está nem aí para o conteúdo, ele está ouvindo o jeito que você disse. O jeito que você disse. Então, escolha o tom de voz. A comunicação tem que ser clara e específica. Não viu Deus falando lá? Santificai-vos, vocês vão ficar em tal lugar desse jeito, A comunicação era clara. Se você não diz as coisas do jeito que elas devem ser ditas, as pessoas não entendem, elas não sabem o que está acontecendo. Isso é liderança. Falar de forma clara e específica. Que mais? A linguagem tem que ser positiva. Vamos ter uma reunião, a gente queria ter trazido fulano para falar, mas ele não pode. Então, nós vamos trazer um quebra-galho, a gente vai trazer aqui o Tom Pitts para falar de liderança, mas vamos chamar o pastor Pazzi, ele vai quebrar o galho aí, vai dizer umas coisinhas para vocês. Acho que vai dar? Vocês acham que tem chance de alguém vir para essa reunião assim animado? Tem chance? Não, a comunicação tem que ser positiva. Positiva, temos um grande evento, vamos reunir lá, vamos ter bom conteúdo, A quinta coisa, respeitar a opinião do outro. Eu não concordo com você, mas defendo até a morte o seu direito de dizer. Defendo até a morte o seu direito de dizer. Cortesia e respeito. Você pode discordar com elegância, você pode discordar com cortesia, você pode discordar sem brigar. Sem brigar. Que mais? Você tem que levar em conta as necessidades e sentimentos do outro. Porque você acha, que com você está tudo bem, às vezes para o outro não está tudo bem. Tem lá seus problemas, suas dificuldades, suas lutas, suas situações específicas, e você age como se ele não tivesse nenhum problema. Não é assim? Finalmente, conversar é uma arte. Uma arte. Você escuta, a gente em geral não escuta para entender, a gente escuta para contestar, não é assim? O sujeito está falando, você já vai pensando, o que eu vou dizer para ele agora? Você já está pensando, e aí você já não escuta o que mais ele está falando. Na metade da conversa, você já está viajando e construindo a sua resposta. Nós achamos que comunicação é um problema da Torre de Babel, não é? Não é assim que a gente pensa? A Torre de Babel criou o problema de comunicação. A barreira de comunicação, Torre de Babel, um monte de gente falando um monte de língua diferente. Mas sabe o que acontece? O grande problema da comunicação é de gente que não consegue se comunicar falando a mesma língua. Falando a mesma língua. Porque as palavras têm significados diferentes para pessoas diferentes. As pessoas pensam diferentes acerca de uma mesma palavra. E a pessoa está dizendo uma coisa e a outra pessoa está entendendo outra. O maior drama, eu repito, são as pessoas que se comunicam na mesma língua e não conseguem se entender. A barreira é a língua? Não, a barreira não é a língua. A barreira não é a língua. A barreira é o modo como você conduz, o modo como você recebe a comunicação. Por isso que às vezes a gente tem esse tipo de coisa. Tem gente que vai para se comunicar para mostrar o quanto ele sabe, o quanto ele conhece. Ele usa palavras difíceis, ele usa expressões complicadas, e aí ele mostra, esse sujeito é o cara, esse cara sabe muito, ele conhece muito. E o que ele diz? Não entendi nada, mas eu sei que ele sabe muito. Ele sabe muito. Isso não é a forma de se comunicar.
Quando você usa uma linguagem que é conhecida para você, mas não é conhecida para aquela pessoa que está te escutando, a comunicação não acontece. Muitos líderes fracassam por isso. Porque ele está falando uma coisa e acha que todo mundo está entendendo. É isso que nós queremos, é para lá que vamos e ninguém está entendendo nada, ninguém está sabendo o que vai acontecer. Qual é a sabedoria? A sabedoria está em você dizer coisas complicadas, difíceis, e você conseguir comunicar isso de forma clara e que a pessoa que te escuta, ela vai entender. Vai entender. Finalmente, quero falar para vocês sobre o que é liderança na essência. Como eu disse para vocês, não dá tempo, não há como a gente falar de liderança em uma hora. Não é possível. Não é possível. Por quê? É um assunto muito mais complicado, muito mais complexo do que isso. Eu estudei liderança na universidade por 3 anos e hoje eu sei menos do que eu sabia até então. De lá para cá, diminuíram as minhas certezas e aumentaram as minhas dúvidas. Tem muito mais perguntas não respondidas do que respostas. E isso é o que acontece se você estudar liderança. Você pega um livro, eles têm os livros, já viram aqueles livros de receita para bolo? Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. 7. Ele só achou que com 7 ele resolvia tudo. Aí tem o outro que escreveu as 11 leis do poder. 11, aumentou de 7 para 11. O problema é que das 7 do primeiro livro, nenhuma delas está entre as 11 do segundo. Daí teve outro que escreveu as 21 leis da liderança, 21. E por aí vai. E eu cheguei num livro que ele tem 1032 dicas sobre liderança. Esse esgotou o tema, não é? Não, irmãos, todos os livros são bons, são úteis, todos não, alguns não, né? Mas os livros de liderança, de uma forma geral, aqueles escritos por autores respeitados, gente que entende do assunto, são bons de estudar. E eu animo vocês a lerem, animo mesmo. Mas a liderança é, acima de tudo, isto aí que está escrito nesse texto da Sra. White. O amor erguido acima do domínio da paixão e do impulso espiritualiza-se e revela-se em palavras e o que mais? Palavras e atos. Palavras e atos. O líder ensina como? Por palavras e por atitudes. Ensina por palavras e atitudes. Mais do que isso, o cristão deve ter uma ternura e um amor santificados, de que não há impaciência e irritação. Não há irritação, não há impaciência. Por que não há impaciência? Porque nem sempre o liderado, ele anda no mesmo ritmo do líder. Você sabe aquela historinha de Esaú e Jacó? Não é desse jeito que se diz, né? Esaú e Jacó. Esaú e Jacó, eles se encontraram e Esaú falou: vamos comigo, meu irmão. Ele falou: não dá para ir. Por que não dá para ir? Eu tenho criança, eu tenho ovelha, eu tenho vaca, tenho mulheres. Eles não vão conseguir caminhar na mesma velocidade do que nós. Então eu vou devagarinho, no ritmo das crianças, no ritmo das mulheres. Eu respeito, eu reconheço que nem sempre as pessoas andarão na mesma velocidade que eu. Não tenho impaciência, eu não me irrito com isso. Não posso me irritar com isso. Porque eu tenho que reconhecer que nós estamos trabalhando num outro ritmo. E, finalmente, as maneiras rudes, ásperas, precisam ser abrandadas pela graça de Cristo. Eu gosto de um texto do Desejado de Todas as Nações. Diz que Jesus muitas vezes repreendia, e a gente sabe que ele repreendia. Mas quando ele repreendia, ele fazia com lágrimas na voz. Que figura de linguagem rica, não é? Que figura de linguagem rica. Ele fazia com lágrimas na voz.
Acabaram rápido os 40 minutos aqui, estão dizendo que acabou. Irmãos, isto é um lampejo. Os irmãos vão continuar estudando, lendo e vendo sobre liderança, é importante que vejam. Mas o principal, e acima de tudo, é que liderança sem a graça de Cristo não é nada. A liderança sem a direção de Cristo não é nada. Se você quer ser um líder, aceite que Cristo vai liderar a sua vida. E o resto vem depois. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela oportunidade de desfrutar com vocês esse momento. Que Deus abençoe a todos nesse lindo campo da Paulista Oeste, que eu tenho uma profunda admiração, tanto pelo campo como pela liderança da igreja nesse território, e que tem feito um grande trabalho para a obra de Deus. Obrigado.